Você já teve a sensação de que algo está por acontecer, mas não sabe exatamente o que? Aquela inquietação silenciosa que invade o peito como se o céu estivesse conspirando, não contra você, mas a seu favor? Respire fundo. Coloque a mão sobre o coração, porque o que estou prestes a te contar não é só uma mensagem, é um aviso divino. Deus está se movendo nos bastidores da sua vida, e quando Ele age em silêncio, é porque está preparando uma surpresa que os seus olhos ainda não conseguem ver. Tem dias que tudo parece parado, nenhum sinal, nenhuma mudança, nenhum sopro novo, e nessa calmaria sufocante, a mente começa a gritar: será que Deus me esqueceu? Não, Ele não esqueceu. Ele só trabalha em silêncio, onde o barulho do mundo não pode interferir. Enquanto você pensa que está tudo igual, Ele está desenhando o cenário perfeito para um recomeço. E esse recomeço, muitas vezes, vem disfarçado de inesperado. Você pode não perceber agora, mas há orações antigas sendo respondidas. Promessas sendo alinhadas com o tempo certo. Portas que foram fechadas por proteção. Pessoas que saíram porque não fariam parte do que está por vir. Tudo está sendo encaixado com precisão divina. Sabe aquele não que você recebeu? Aquela resposta que parecia o fim do caminho? Era só Deus te tirando da rota errada para te posicionar no lugar certo. Porque o inesperado de Deus não é o caos, é um milagre com outra embalagem. E só quem confia no processo é capaz de reconhecer a bênção quando ela chega sem aviso prévio. Imagine uma flor que cresce no meio do deserto. Ninguém espera por isso. É improvável, quase impossível. Mas acontece, porque Deus gosta de contrariar as probabilidades. Ele é especialista em surpreender, onde a lógica desiste. E talvez seja exatamente isso que Ele quer fazer com você. Florescer o que já foi considerado estéril. Abrir caminhos onde só havia espinhos. Talvez você esteja cansado, esperando há muito tempo, vendo as promessas como miragens que nunca se materializam. Mas eu te peço, não desista antes da curva. Não pare no desânimo de hoje, porque a surpresa de amanhã já está no caminho. Pode ser uma conexão inesperada, uma porta que se abre sem você ter batido, uma resposta que chega enquanto você está distraído. Deus é mestre em aparecer quando a esperança está se apagando. E por falar nisso, você se lembra de quantas vezes você chorou em silêncio? De quantas vezes orou com o coração rasgado, sem palavras, só com suspiros? Pois saiba que Deus não se esqueceu de nenhuma dessas lágrimas. E Ele tem por costume transformar lágrimas em sementes. Sementes de algo novo, algo maior, algo que você ainda não viu, mas que já está plantado na eternidade. Mas e se eu não estiver pronto? Você não precisa estar. Deus não espera a sua perfeição. Ele só espera a sua entrega. O inesperado dele não exige controle, exige fé. Porque fé não é ter todas as respostas, é confiar mesmo quando tudo parece confuso. Imagine um pescador voltando do mar, cansado, depois de uma noite inteira sem pegar nada. Tudo o que ele tem é frustração. Mas Jesus aparece ali, na margem, e diz: volte e lance a rede. Parece ilógico, desnecessário, mas aquele homem obedece. E o que acontece? A rede transborda. O inesperado de Deus sempre carrega um milagre, escondido na obediência. É esse tipo de movimento que Deus quer fazer com você. Ele não precisa de uma tempestade para te acordar. Às vezes, Ele chega como um vento suave, sutil, mas que muda toda a direção. O que você precisa agora não é entender, é permanecer disponível, porque a surpresa de Deus exige espaço. E muitas vezes, o que Ele mais encontra em nós é resistência. Deus quer te surpreender, mas você está disposto a soltar o controle? Está disposto a entregar a agenda, os prazos, os planos que você desenhou milimetricamente e que agora parecem desabar?
Porque o inesperado de Deus só entra onde o nosso orgulho sai. E às vezes, o maior impedimento para o novo é a nossa insistência em manter o velho. Seja sincero. Quantas vezes você orou pedindo para que Deus abrisse uma porta, mas, no fundo, já tinha decidido por qual porta queria passar? A verdade é que Deus não trabalha em cima dos nossos moldes. Ele é criador, não replicador de desejos. E às vezes, a maior bênção é justamente Ele não atender o que pedimos, para nos dar aquilo que realmente precisamos. Mas se Deus vai me surpreender, por que está demorando tanto? Porque surpresa não é algo anunciado com antecedência. E porque a espera lapida, a espera prepara o coração. Ela tira o excesso, alinha as intenções, quebra os muros da pressa. É na espera que a fé amadurece, é no intervalo que a confiança é testada, é no silêncio que a voz de Deus fica mais nítida. Escute isso com atenção. Você pode até não estar vendo nada agora, mas algo está se movendo. No céu, no invisível, no sobrenatural. Coisas que vão te fazer olhar para trás e dizer: eu não teria acreditado se alguém me contasse. Esse é o nível de surpresa que Deus quer liberar sobre sua vida. Não é pequeno, não é raso, é algo que vai te virar do avesso, mas para te colocar de pé como nunca antes. E talvez, nesse exato momento, enquanto você ouve isso, algo dentro de você esteja sendo ativado, como uma esperança adormecida despertando aos poucos, como uma fé esquecida sendo reacesa. Não ignore esse movimento, porque o Espírito Santo sabe exatamente quando tocar, e Ele está te lembrando agora. O céu não esqueceu seu nome. Pode parecer improvável, pode parecer tarde, pode parecer que já era, mas Deus é o especialista do ainda não acabou. O inesperado dele quebra lógicas, desfaz previsões, desmorona certezas humanas para provar que o controle nunca saiu das mãos dele. E se tudo está desmoronando ao seu redor, talvez seja o solo sendo revirado para algo novo nascer. Porque antes do broto vem a ruptura, antes da surpresa vem o silêncio, antes do milagre vem a dúvida. Mas Deus não falha, nunca falhou, e não será com você que Ele começará a falhar. Você está pronto? Mesmo sem estar, Deus já está vindo ao seu encontro. Continue firme, porque a maior surpresa da sua vida pode estar a um amém de distância. Sabe aquele momento em que tudo parece calmo demais? Quando a rotina já virou um roteiro conhecido de cores, salteado, e o coração até desacelera? Mas lá no fundo, bem no fundo, há um incômodo, uma expectativa silenciosa, uma sensação de que algo está vindo, mesmo que você ainda não veja nada mudando do lado de fora. É aí que Deus começa a se mover de um jeito que ninguém prevê, porque o inesperado dele não vem para assustar, vem para revelar. Quantas vezes você pensou que as coisas já tinham ido longe demais, que nada mais poderia acontecer para mudar aquele cenário desbotado? Então, no meio da madrugada de um dia comum, Ele fala com você de uma forma tão clara que parece que o mundo parou só para você escutar. Deus não precisa de uma grande ocasião para fazer o extraordinário. Às vezes, Ele surpreende com um telefonema. Outras vezes, com um abraço que chega na hora certa, com uma resposta que você nem sabia que tinha feito em forma de oração, mas que Ele ouviu quando você chorou em silêncio no travesseiro. E é assim que Ele vem. Quando a esperança parece discreta demais para chamar atenção, quando as promessas parecem ter sido adiadas por tempo demais, Ele entra, como quem não pede licença, mas sabe que tem a chave do teu coração. Ele não está preso ao teu cronograma. Ele trabalha com outra lógica, a lógica da eternidade. Sabe aquela entrevista que você fez e nunca teve resposta? Sabe aquele projeto que você escreveu e ninguém respondeu? Aquela porta que você tentou abrir com tanto empenho e mesmo assim ficou trancada?
Às vezes, Deus está te poupando de um lugar onde o chão não suportaria teus pés. E outras vezes, Ele está apenas criando o cenário perfeito para a virada da tua vida parecer ainda mais milagrosa. Tem coisa que só faz sentido quando o milagre acontece depois do silêncio. E nesse silêncio que você tem enfrentado, saiba, não é abandono, é preparo. Deus cala para que você ouça o que o mundo não pode dizer. E quando Ele fala, tudo dentro de você reconhece. Você já sentiu isso, né? Aquela brisa que sopra no meio do caos emocional, aquele versículo que aparece do nada, no momento mais difícil, aquela frase que alguém solta sem nem saber o quanto estava sendo instrumento. Deus age com sinais que não aparecem no outdoor da esquina, mas se escrevem no íntimo da alma. E quando você estiver distraído, achando que nada mais vai mudar, Ele vem com uma proposta que você não esperava, com uma reviravolta na história, com um livramento que você nunca saberia explicar se não fosse pelo sobrenatural. E sabe qual é a parte mais linda disso tudo? É que você não precisa entender, só precisa confiar. Confiar não é ter todas as respostas. Confiar é andar mesmo com medo, com dúvidas, com perguntas abertas, mas com o coração voltado para a promessa de que aquele que começou vai terminar. E vai terminar melhor do que você imaginou. Tem coisa que vai chegar na sua vida que não vai fazer sentido no início. Vai parecer estranho, improvável, talvez até desconfortável. Mas observe com os olhos do Espírito. Nem tudo que chega com aparência simples é pequeno. Às vezes, o maior milagre vem disfarçado de rotina. E se você olhar só com os olhos da lógica, vai achar que foi coincidência. Mas se olhar com os olhos da fé, vai perceber. Deus te surpreendeu de novo. Ele já começou. Mesmo que você ainda não tenha percebido, há detalhes se movimentando por trás das cortinas do invisível. Conversas sendo direcionadas a teu favor, corações sendo inclinados, caminhos sendo abertos onde antes havia muros. E tudo isso por causa daquilo que você entregou em silêncio, aquela oração que ninguém ouviu, mas que você fez com lágrimas, nos olhos e mãos trêmulas, aquela desistência que doeu, mas que você fez por obediência. Aquela escolha difícil de não se vingar, de não responder, de não reagir. Deus viu. E Ele retribui com o tipo de resposta que não se escreve com palavras, mas com experiências. Ele responde com encontros, com reconexões, com portas que ninguém pode fechar, com paz que ultrapassa o entendimento. Respire fundo agora e imagine como seria receber, nos próximos dias, algo que você nem pediu, mas que responde exatamente ao que você precisa. Isso é o que Deus faz. Ele vai além do teu pedido, porque Ele enxerga o que teu coração ainda não teve coragem de verbalizar. E talvez, neste exato momento, você esteja lidando com atrasos, com frustrações, com orações aparentemente sem resposta. Mas o céu não trabalha com relógio humano, ele trabalha com propósitos. E o propósito da dor nunca é te destruir, mas te preparar. Lembra de José? Vendido pelos irmãos, jogado numa prisão, esquecido pelos homens, mas jamais abandonado por Deus. Parecia que nada fazia sentido. E então, no tempo certo, Deus o fez governador do Egito. Não por sorte, não por acaso, mas porque o inesperado de Deus sempre tem um propósito, maior do que a gente consegue compreender. Você não foi esquecido. Você está sendo posicionado. E às vezes, a espera é o maior sinal de que algo grandioso está sendo construído. O silêncio dele nunca foi desprezo, foi estratégia. Tem bênçãos que só florescem em estações específicas. E Ele sabe exatamente quando fazer o inesperado acontecer. Agora me escute com atenção. Não se acostume com a espera a ponto de duvidar da promessa. Tem gente que espera tanto tempo que começa a aceitar o quase como se fosse definitivo.
Mas Deus não te chamou para viver de quase. Ele te chamou para viver o completo, o inteiro, o plano original. E o que Ele está preparando vai te fazer entender cada lágrima que você derramou ao longo do caminho. Você vai olhar para trás e perceber que se tudo tivesse acontecido do seu jeito, você teria aceitado muito menos do que Ele tinha para te dar. Porque o inesperado de Deus sempre vem com a medida certa. Nem cedo demais, nem tarde demais. No tempo exato para que o milagre não seja apenas bonito, mas transformador. Você está sendo alinhado com o extraordinário, mesmo que tudo ao redor pareça comum. Então não se surpreenda se de repente tudo mudar, se aquele não virar um sim, se aquela perda abrir espaço para um recomeço que você nunca considerou. Se aquela amizade que parecia ter se perdido voltar com força redobrada. Deus não termina o que começa com ponto final. Ele encerra ciclos com propósito. E quando Ele fecha uma porta, é porque já escreveu a nova página do seu destino. Não se distraia com os cenários antigos. Não se prenda a versões passadas de você mesmo. Porque o que Deus está para fazer vai surpreender até a sua própria fé. Você vai precisar de fôlego emocional para suportar o tanto de coisa boa que está para chegar. E não, isso não é ilusão. Isso é fé madura. Fé que passou pelo deserto. Fé que chorou, que cansou, que pensou em desistir, mas ficou. Você ficou. E isso tem um peso no mundo espiritual. Tem gente que não resistiu, que abandonou a caminhada, que trocou o eterno pelo imediato. Mas você permaneceu, mesmo sem ver sinais, mesmo sendo incompreendido, mesmo sentindo o coração pesado, e é por isso que você será surpreendido. Não por merecimento humano, mas porque a fidelidade dele não se mede pelas suas obras. Ela se manifesta por causa da graça. Você vai viver o inesperado, mas dessa vez vai estar pronto para reconhecer que foi Deus desde o início. E quando o inesperado finalmente se revela, ele não vem com alarde, ele vem no meio do comum. Enquanto você lava a louça, enquanto caminha distraidamente para o trabalho, enquanto lê uma mensagem qualquer, é no simples que o sagrado se esconde, porque Deus não precisa de palcos para se manifestar. Ele escolhe os bastidores. Ele sabe que o impacto do milagre não está na forma como ele chega, mas no quanto ele transforma o que toca. É por isso que algumas bênçãos chegam embrulhadas em silêncio e outras vestem a roupagem da perda. Mas todas, sem exceção, carregam o selo da providência. Você já sentiu que algo dentro de você mudou, mesmo sem conseguir explicar? É o Espírito preparando seu interior para algo novo, porque o milagre mais poderoso sempre começa dentro. Antes de transformar o que está ao redor, Deus redireciona o que está em você. Os pensamentos, as expectativas, as feridas escondidas, os sonhos adormecidos. Ele mexe com tudo e no começo parece bagunça, parece desconforto. Mas é só o céu reorganizando o lugar onde o novo vai habitar. Você precisa entender isso. Nem todo incômodo é ataque. Às vezes, é Deus retirando os móveis antigos da sua alma para abrir espaço para o que vem. E se você não entender o processo, vai resistir à bênção. Por isso, pare de pedir que Deus traga algo novo, sem antes permitir que Ele reorganize o velho. Deixe Ele quebrar os padrões que te mantêm preso. Deixe Ele arrancar os medos que ainda governam suas decisões. Deixe Ele redefinir o que você chama de impossível, porque se não houver ruptura interna, o milagre será só um alívio passageiro. Mas Deus não quer aliviar, Ele quer transformar. E transformação começa quando você para de tentar entender tudo e começa a permitir tudo. Permitir que Ele entre nos lugares mais escondidos, nos traumas mal resolvidos, nas promessas que você arquivou, nas orações que você engoliu com vergonha. É ali, nesse território íntimo, que Ele planta as sementes do inesperado. E preste atenção,
Algumas surpresas de Deus virão camufladas de interrupções. Você tinha tudo planejado, organizado, alinhado, e de repente algo muda. Um plano é frustrado, um caminho se fecha, uma rota te obriga a recomeçar e você pensa, por que isso agora? Mas na verdade era o Pai te desviando de algo que parecia bom, mas não era seguro. Ele interrompe porque te ama demais para deixar você viver o que não foi projetado. O inesperado de Deus também corrige rotas. Você pode até sentir que perdeu tempo, que deu voltas demais, que demorou mais do que deveria. Mas o que importa é onde essa jornada te levou por dentro. Você cresceu, você amadureceu, você aprendeu a depender e agora você está preparado, porque o céu nunca entrega algo antes que você esteja estruturado para sustentar. Deus não tem pressa. Ele tem propósito, e o propósito nunca é te impressionar, é te moldar. Você acha que ele vai te surpreender só com bênçãos? Não. Ele também vai te surpreender com força, com resistência, com sabedoria que você não sabia que tinha. Vai perceber que de repente está lidando com dores que antes te paralisavam, mas agora te impulsionam. Isso também é milagre. Ser forte onde você já foi frágil. E ser frágil, mas não desabar. Há um tempo atrás, você quebraria. Hoje, você dobra. Isso é um sinal de que Deus está te fortalecendo por dentro. E esse fortalecimento não é apenas emocional, é espiritual, porque Ele está te preparando para carregar promessas que exigem maturidade, paciência e discernimento. O inesperado não é só o que acontece fora, é o que desperta dentro, é aquela paz que chega sem lógica, é aquela fé que cresce em silêncio, é aquela ousadia que te faz caminhar por lugares onde antes você tremia. Deus não está apenas prestes a te surpreender com circunstâncias. Ele está moldando você para que, quando o inesperado chegar, você o receba como quem reconhece o que veio do céu. Não com medo, mas com gratidão. Não com ansiedade, mas com reverência. Não com desconfiança, mas com fé renovada. E essa renovação vem da intimidade, porque quanto mais perto você estiver de Deus, mais sensível será para reconhecer suas surpresas. E elas nem sempre vão vir do jeito que você desenhou. Talvez você pensou que o inesperado viria com uma promoção, mas ele trará uma mudança de propósito. Talvez você esperava uma reconciliação, mas ele abrirá uma nova história. Talvez você orou por uma resposta, mas ele vai te dar direção. Deus não responde apenas com o que você quer. Ele responde com o que você precisa. E às vezes, o que você precisa é ser surpreendido com um não que te protege, em vez de um sim que te destruiria. Não confunda demora com ausência. Não confunda silêncio com indiferença. E por favor, não confunda a mudança de rota com o fim da caminhada. Deus está no controle, mesmo quando tudo parece fora de controle. E é justamente aí, nesse ponto onde você perde o domínio, que Ele assume o protagonismo. Porque Ele quer te ensinar a caminhar por fé, não por controle. Você não foi chamado para entender tudo, mas para confiar nele em tudo. E o que vem pela frente vai te exigir essa confiança. Vai haver momentos em que você vai precisar andar com olhos fechados, apenas guiado pela voz do Espírito. Vai haver situações que ninguém vai entender, mas você vai saber que foi Deus. Porque quando Ele surpreende, não há como negar. Tudo carrega a marca do sobrenatural. E quando acontecer, você vai lembrar dessas palavras. Vai lembrar que o inesperado chegou, não para te confundir, mas para te alinhar, não para te abalar, mas para te firmar, não para te provar, mas para te fazer viver o que só é possível para quem crê. E você crê, ainda que com dúvidas, ainda que com medo, ainda que cansado, mas crê. E isso basta, porque fé não é ausência de fraqueza. Fé é caminhar mesmo sentindo.
E se você chegou até aqui, é porque já está mais perto do milagre do que imagina. A surpresa está a caminho. Não desista agora. Você se pergunta, e se eu não estiver pronto quando Deus me surpreender? Mas, ouça com atenção, a preparação verdadeira nunca foi sobre você se sentir pronto. Foi sobre você se tornar disponível. Disponível para ser guiado. Disponível para ser moldado. Disponível para seguir mesmo sem entender tudo. A prontidão que o céu procura não é perfeição, é rendição. Não é ter tudo sob controle, é permitir que Deus tenha controle sobre tudo. E talvez seja por isso que, justo agora, tudo parece mais vulnerável, mais delicado, mais incerto. Porque o inesperado de Deus se move melhor quando você solta o que prende, quando larga o que controla, quando deixa cair as armas que sustentavam sua autonomia. Ele está te conduzindo para um território onde o orgulho não entra, onde o medo não reina, onde as velhas certezas não sobrevivem. Um território de fé bruta, crua, viva, onde só caminha quem ouve o sussurro dele no meio do vento. Esse lugar é onde a lógica não alcança, mas o espírito sente. E talvez, sem perceber, você já esteja nesse solo. Porque algumas quedas te fizeram sensível e algumas dores te tornaram poroso à voz de Deus. E Ele ama se manifestar assim, em corações que sangram, mas continuam esperando, em mentes cansadas, mas que ainda oram, em almas que duvidam, mas não desistem. Essa fé imperfeita é preciosa demais para o céu. Ignorar. Deus vê quando você hesita, mas mesmo assim dá mais um passo. Ele vê quando você teme, mas ainda assim diz, seja feita a tua vontade. E é nessa entrega imperfeita que ele planta o extraordinário, porque o inesperado de Deus não requer um altar limpo, requer um coração verdadeiro, não requer uma história sem falhas, requer uma alma que ainda acredita. Você não precisa estar inteiro para viver o novo de Deus. Às vezes, é justamente na quebra que o novo se revela. O vaso precisa se romper para que o perfume se espalhe. E talvez a sua dor recente tenha sido esse rompimento. Você sentiu que algo em você quebrou, rachou, perdeu forma. Mas não foi o fim. Foi o início do esvaziamento que precede o derramar. Você não foi quebrado para ser descartado. Foi quebrado para ser usado de forma mais profunda, mais íntima, mais sensível. Deus escolhe vasos que sabem o peso da dor, porque só quem foi ferido profundamente consegue tocar outras almas com compaixão real. E talvez seja por isso que a surpresa de Deus que está vindo sobre sua vida não será algo pequeno, não será algo comum, será algo que carrega propósito coletivo. Não é apenas sobre você ser abençoado, é sobre você ser canal de bênção para outros. É sobre você viver algo que não vai terminar em você, mas se espalhar por tudo e todos à sua volta. E por isso a preparação foi intensa. Por isso o processo foi longo. Por isso os silêncios de Deus pareceram tão duros. Ele estava amadurecendo sua sensibilidade para que, quando viesse o tempo certo, você não confundisse a bênção com distração. Porque o inesperado de Deus não é entretenimento espiritual, é uma convocação. Quando Ele te surpreende, Ele também te envia, Ele não te entrega algo apenas para te emocionar. Ele te entrega para te posicionar. E você sabe, lá no fundo, que sua história carrega um chamado maior, que sua dor não foi em vão, que o que te feriu não te destruiu porque havia um propósito costurado no meio da dor. Agora você está sendo empurrado para um tempo onde o céu vai te mostrar o porquê de cada lágrima. Vai te revelar o sentido oculto por trás de cada demora, cada não, cada recomeço. E quando isso acontecer, você vai perceber que nada foi em vão. O tempo que parecia perdido estava, na verdade, te lapidando. As portas fechadas estavam, na verdade, te protegendo. As esperas estavam te fortalecendo
para sustentar o que agora está chegando. E não, você não está exagerando ao sentir que algo está prestes a mudar drasticamente. Não é sua mente sonhando demais. É seu espírito percebendo o que os olhos ainda não veem. O inesperado de Deus já começou nos bastidores. O vento do Espírito já está soprando direções que você ainda não entende, mas que logo farão todo o sentido. E quando fizer sentido, você vai olhar para trás e dizer: agora eu entendo por que precisei passar por tudo aquilo. A resposta não virá em palavras, virá em testemunho. Sua vida vai se tornar resposta viva das orações que você fez em silêncio. Seu caminhar vai ser confirmação de que Deus nunca te deixou. E o mais bonito disso é que você não vai precisar provar nada para ninguém. A própria presença dele na sua jornada será o selo. As pessoas que te viram quebrado vão te ver restaurado. Quem te viu sozinho vai te ver cercado por graça. Quem te julgou parado vai te ver em movimento pelo sopro do Eterno. Mas, por favor, não espere o aplauso dos homens, porque o inesperado de Deus é tão sublime que muitas vezes será incompreendido pelos que olham apenas com os olhos da carne. Você precisa estar pronto para viver o extraordinário mesmo que ninguém entenda, porque a obediência precede a aceitação. Você foi chamado para responder ao céu, não para agradar a multidão. E talvez a surpresa de Deus exija justamente isso, coragem para caminhar sozinho por um tempo. Mas não se assuste. O que parece solidão é só o intervalo entre a promessa e a manifestação. Deus separa antes de revelar. E Ele já está separando sua história para algo único, algo que não será comparável, algo que não seguirá fórmulas. Você será testemunha viva do que é ser surpreendido por um Pai que não se limita à nossa lógica. Ele virá do jeito dele, no tempo dele, com a forma dele. E quando vier, será irresistível. Você vai sentir como uma brisa que invade a alma, como uma certeza que dissolve todas as dúvidas, como uma presença que ocupa todos os espaços do seu ser. E nesse instante, você vai entender. Chegou o tempo de ver, o invisível se tornar realidade, de sentir que o céu tocou a terra através da sua história, de saber que, mesmo sem merecer, você foi visitado pela fidelidade daquele que nunca falha. Então respire fundo, prepare-se sem ansiedade, vigie com esperança, permaneça disponível, porque o inesperado de Deus não se atrasa. Ele amadurece, e quando amadurece, floresce como algo que ninguém esperava. Mas todos vão reconhecer, isso só pode ter vindo de Deus. Quando pensamos em surpresas, nossa mente imediatamente se volta para aquilo que nos traz conforto, aquilo que é fácil de digerir, o que nos permite respirar aliviados. Mas o inesperado de Deus é uma surpresa diferente. Ele não vem para acomodar sua zona de conforto. Ele não vem para confirmar suas expectativas. Ele vem para revolucionar, para sacudir, para abalar as estruturas internas que você construiu para se proteger. E isso pode parecer assustador, porque quando Deus age, Ele não pede permissão para transformar seu mundo. Ele simplesmente o transforma. É o chamado à aventura, que poucos têm coragem de aceitar. É o convite para sair do trivial e entrar no extraordinário. Mas o que isso significa na prática? Significa que aquele plano seguro que você traçou, aquele roteiro que você achava imutável, pode ser desmontado em um instante. Significa que a direção que parecia certa pode ser substituída por outra, que você jamais imaginou. Significa que você será desafiado a renunciar ao velho para que o novo possa nascer. E aqui está o segredo. A surpresa de Deus é sempre maior do que nossos planos. Por isso, a verdadeira força está em deixar de lado o desejo de controlar e aceitar com humildade o que Ele tem preparado.
Quando você faz isso, algo incrível acontece. O medo começa a perder espaço e a esperança começa a crescer. Essa esperança não é frágil. É uma chama que permanece acesa mesmo no meio da tempestade, porque é uma esperança fundada na fidelidade do Deus que nunca falha. E, mesmo que tudo pareça contrário, mesmo que o mundo te diga que é impossível, Ele permanece a sua garantia. Ele é o autor da história, o diretor do roteiro da sua vida, e sua criatividade é ilimitada. Quando Ele surpreende, não há limites para o que pode acontecer. Mas para receber essa surpresa, você precisa estar atento. Preste atenção aos sinais sutis, às portas que se abrem quando você menos espera, as oportunidades que parecem coincidências, mas que na verdade são providências divinas. Essas são as pistas que Deus deixa para que você saiba que algo novo está vindo. E você, que já enfrentou tantas batalhas, que já chorou lágrimas silenciosas, que já orou com o coração partido, precisa lembrar: sua dor não foi em vão. Ela é o terreno fértil onde a graça vai florescer. E quando essa graça se manifestar, será tão forte, tão real, que não restará dúvida de que foi Deus. Não se assuste se a caminhada parecer longa. Deus trabalha no tempo dele e cada segundo de espera tem um propósito. Ele não apressa a colheita, porque sabe que o amadurecimento traz frutos mais saborosos. E esses frutos serão bênçãos que você poderá compartilhar com outros. Frutos que serão fonte de vida para muitos. Por isso, não perca a fé. Mesmo quando tudo parecer parado, mesmo quando os dias parecerem iguais, mantenha seu olhar fixo no alto. Olhe para Jesus, autor e consumador da sua fé. Ele é o nosso exemplo perfeito de alguém que enfrentou o inesperado com coragem e confiança. Lembre-se de como ele enfrentou desertos, tempestades e traições, mas nunca perdeu o foco da missão. Você também pode seguir esse caminho. Você pode caminhar com ele, mesmo sem entender tudo. Você pode confiar no invisível, mesmo quando os sentidos dizem o contrário, porque a fé verdadeira é isso: caminhar no escuro com a certeza de que a luz está logo ali. E se você permitir que Deus te surpreenda, algo dentro de você vai despertar. Uma força nova, uma coragem desconhecida, um amor que ultrapassa toda a compreensão. Você se tornará uma testemunha viva do poder transformador dele. E não importa o que digam, não importa o que aconteça, você saberá que o melhor está por vir. Porque Deus é fiel para cumprir todas as promessas. Então, levante-se, se prepare, abra seu coração. Deixe o inesperado de Deus te encontrar, porque quando ele chegar, vai transformar sua vida para sempre, e você será um exemplo para outros que também esperam um milagre.